Você já se perguntou por que parece que a sua vida anda em círculos? Faz, tenta, recomeça, mas parece tudo igual. E não é azar, não. E não é azar, é falta de repertório. O seu cérebro só consegue escolher entre as opções que ele conhece. Se você não muda o que vê, o que ouve, com quem anda, seu cérebro vai continuar te entregando as mesmas respostas e te prendendo nos mesmos resultados. Hoje eu vou te ensinar como expandir o seu repertório e abrir espaço para novas possibilidades, novas experiências, novos resultados. Primeiramente, o que é repertório? Repertório, de uma forma muito simples, a gente pode dizer que é o conjunto das experiências que você teve desde lá do princípio da sua vida até o presente, até o agora. Tá? Claro, tem coisas que a gente meio herdou, puxou da nossa genética, e tem coisas que a gente foi adquirindo conforme os ambientes, as pessoas, nossa família, enfim, as vitórias, as conquistas, as derrotas. Ou seja, esse conjunto de experiências é que forma o nosso repertório. E esse repertório é como se fosse o limitador das opções, das escolhas que a gente consegue ver para a nossa própria vida. Porque a gente tem é da natureza humana, né? Tem uma certa insatisfação em querer mudar, querer ter algo a mais, querer alcançar algo que ainda não tem. É aquele ponto, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde. E aí, nesse sentido, para conseguir expandir, conseguir ter resultados novos, muitas pessoas acabam ficando presas porque não notam que o cérebro não consegue dar opções novas para ela. E as opções, elas surgem do repertório. Então, se eu não consigo expandir o repertório, provavelmente eu não vou conseguir expandir as escolhas que estão disponíveis. E muitas pessoas acabam ficando presas nisso, achando que não conseguem fazer tal coisa, por uma limitação universal, alguma crença nesse sentido, quando na verdade só é repertório. Elas pararam de expandir o repertório, não expandem na direção que devem expandir, e com isso ficam limitadas nas escolhas ficam limitadas no resultado. Então, como já ficou claro até aqui, o repertório ele pode ser ampliado, pode ser expandido, ele está na verdade constantemente sendo expandido. E a gente vai ver nesse vídeo aqui as 3 formas mais eficazes, ou seja, com menos esforço e com mais resultado, para poder se expandir o repertório e abrir a cabeça, abrir um pouco a mente para novas possibilidades, novas opções e, consequentemente, novos resultados. Voltando um pouquinho antes de vermos como expandir o repertório, recapitulando como ele é formado. É o resultado de todas as experiências. Sejam conquistas, sejam fracassos, pessoas que nós convivemos, nosso círculo atual de pessoas, os ambientes que nós frequentamos, tudo isso vai bombardeando, digamos assim, o nosso cérebro, que ele funciona como uma esponja e vai absorvendo tudo isso, formando o nosso repertório. Então, assim, resumindo, tudo que entra pelos sentidos, né, visão, olfato, paladar, enfim, de alguma forma, torna-se matéria-prima mental para a formação do nosso repertório e, consequentemente, das nossas escolhas. Então, a forma mais eficaz e eu consideraria mais rápida de se expandir o repertório é através do ambiente. O tempo todo nós estamos em um ambiente, não tem como, não consigo estar no nada. O tempo todo nós estamos em algum ambiente. E o nosso cérebro, os nossos sentidos, está como se fosse um radar, captando tudo o que está acontecendo. Claro que a gente aprende a filtrar e se concentrar naquilo que nós queremos nos concentrar. Mas conscientemente ou inconscientemente a gente está absorvendo tudo aquilo que são as informações que o ambiente está nos bombardeando. E isso vai fazendo parte, vai formando o nosso repertório. Então qual é o detalhe? Se eu frequento sempre os mesmos ambientes, é muito provável que o meu cérebro já esteja acostumado com os estímulos que recebe ali, e não vai haver ou haverá uma expansão muito tímida do repertório. As ferramentas para lidar com aquele ambiente o cérebro já tem, então não vai ter expansão. Agora, quando a gente se expõe a ambientes novos, aí o cérebro pensa assim, opa, eu preciso de ter ferramentas novas para poder lidar com esse ambiente novo. Estou recebendo estímulos novos aqui de uma forma diferente e
toda essa novidade vai fazer com que o seu repertório se expanda. E o ambiente assim, é uma coisa fantástica. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que não tem um viés, uma organização muito clara, um pouco bagunceira, e coloca ela num ambiente que propicia a organização, rapidamente ela vai ser influenciada por esse ambiente. A mesma coisa ao contrário. Uma pessoa muito organizada e é levada a estar em um ambiente em que a organização é a última das prioridades, digamos assim. Ela vai ser influenciada por esse ambiente. Acontece muito soldados na guerra, com tolerância à violência, até bairros mais violentos, bairros mais tranquilos, quando você faz essa troca de ambiente, né? Até, provavelmente que você teve a possibilidade de viajar para uma outra cidade, teve contato com uma outra cultura, você percebe que há essa expansão do repertório e rapidamente você acaba sendo influenciado ali para aquele novo ambiente. Tem pessoas que até o sotaque ali, né, acaba pegando rapidamente só por estar em um outro ambiente. Então não tem nada mais rápido e mais eficaz e com pouco esforço para se expandir o repertório do que o ambiente. Então procure até na sua cidade alguns ambientes novos, comece a frequentar ambientes novos naquilo que é o seu objetivo, nos resultados que você quer chegar. Porque com novos ambientes, certamente você vai expandir o seu repertório para que seu cérebro comece a ver novas opções, novas soluções para que você alcance novos resultados. Depois no ambiente, a segunda forma mais rápida de se expandir o repertório é com pessoas. Desde o princípio da nossa vida, nós nos relacionamos com as pessoas, trocando experiências com elas. Então, elas expandem o nosso repertório com as experiências delas, assim como o contrário também acontece. Então, você, quando tem contato com as mesmas pessoas, você até já sabe como lidar com elas. Às vezes tem um determinado tipo de problema que você só conta para uma pessoa porque você já sabe como ela vai reagir, aquele seu amigo, a sua amiga, um problema sentimental é com fulano, enfim, porque você já sabe exatamente como essas pessoas vão se comportar. Qual será a resposta, né? Você já tem ideia das respostas que ela vai te dar. Agora, quando a gente se expõe com pessoas novas, é a mesma questão do ambiente. O cérebro tem que desenvolver, tem que sair um pouquinho ali da sua zona de conforto para poder alcançar ferramentas novas, para poder interagir com essas pessoas. E ao mesmo tempo, se você permitir, né, abrir ali o seu repertório de uma forma empática, procurar ver como aquela outra pessoa ela enxerga o mundo, isso também vai servir de experiência para você. Então as experiências daquela pessoa, como de uma certa forma, de uma forma boa, né, contamina você e amplia aqui o seu leque, amplia o seu repertório para que você possa fazer, né, também novas escolhas. E a terceira forma é através do conhecimento. Infelizmente, na nossa cultura, muitos acabam adquirindo um certo nível de conhecimento. Estou falando apenas de escola, né, ensino fundamental, médio, etc. Mas deixam de adquirir conhecimento, de repente você. Quando foi que você terminou de ler um livro, pegou um livro para ler, ou fez algum curso? Enfim, as pessoas param de crescer no conhecimento. E o conhecimento também é uma ótima forma de se expandir o repertório. Imagina se você conseguisse, ao longo de um período de um ano, ler alguns livros, 10 livros, 12 livros em um ano, o quanto que isso não traria de crescimento para o seu repertório e o quanto que você não conseguiria ver novas opções, novas formas de resolver problemas, novas formas de você conseguir aquilo que você almeja. Então, o conhecimento, se somado às pessoas, ao ambiente, são formas de se expandir o nosso repertório, de se expandir o seu repertório, para que não venhamos a ficar limitados nas mesmas escolhas, né? Para não ficar como aquele ditado do martelo, né? Para quem só tem martelo, até parafuso é prego. Ou seja, a pessoa quando tem um repertório limitado, ela só consegue resolver os problemas de uma forma e acaba ficando presa nessa caixinha. Mas quando você se expõe a novos ambientes, busca ter contatos ali com novas pessoas, as pessoas podem ser tanto presencialmente como digitalmente também. E busca novos conhecimentos, seja através de um vídeo, como você está fazendo agora, seja através de livros, cursos, enfim. Você promove ali o desenvolvimento, o crescimento do seu repertório e com isso você como se conseguisse olhar a vida, os seus problemas, as suas soluções por um outro ângulo. Isso permite que o cérebro faça novas associações
E coisas que pareciam até impossíveis, de repente, para você, ou você tinha como crença que não fossem para você, começam a serem agora tangíveis, alcançáveis com esse novo repertório que você tem. Concluindo, não é uma questão de busca pela perfeição, você se tornar o perfeito. Enfim, de repente o que você está precisando é só de enxergar a sua vida de uma outra perspectiva, de um outro ponto. E a expansão do seu repertório vai permitir exatamente isso. Enxergar de uma outra perspectiva para que você consiga sair, de repente, do círculo que você está preso e possa seguir nos resultados que você deseja alcançar. Se inscreve para mais vídeos, 1% melhor todos os dias.